Guerrinha na Ucrânia. Muitas pessoas estão falando desta condição do nosso presidente ter que interferir nesta guerrinha entre o musculoso russo lá, né, o Putin, e o humorista lá, o seu amiguinho lá, né, da Ucrânia. Tenho minha opinião formada. Diz que já perderam a mão. Aí nós descobrimos aqui na nossa pré-pauta que a Lola, ela é meio ucraniana, é meio russa. E se tratando da guerra, que já está mais de um ano aí, né? Já, mais de um ano. E parece que vai piorar, tem muita gente saindo de lá. Eu vou fazer algumas perguntas, assim. Você tem familiares ali na Ucrânia, na Rússia? Eles estão... Como é que você tem contato? Como é que eles estão vivendo isso? Eu tenho muito contato. Graças a Deus, meus familiares mais diretos não estão lá. Minha mãe, minha irmã, minha sobrinha, que é minha família, né, porque eu não tenho outra família que não sejam elas. Direta, próxima. Bom, minha mãe, infelizmente, ela faleceu faz 2 meses atrás, mas a minha irmã e minha sobrinha, elas moram fora, elas moram na Argentina. Sim. Então, graças a Deus, eu não tive essa preocupação tão intensa. Esses são os mais direta, próximos. Mas ficou alguém ainda lá da família? Ficaram muitos amigos, ficaram alguns familiares não tão próximos, mais de longe. Graças a Deus, alguns deles conseguiram sair na Ucrânia, porque infelizmente é onde que está todo o campo da batalha. Tem bastante gente também na Rússia, muito querida, muito apreciada por mim, por a qual também eu tenho dor no coração. Mas, e eu tenho esse contato direto, eu tenho muita informação direta de ambos lados e também de várias opiniões. E eu tenho a minha opinião mais ou menos formada também. Qual é a sua opinião a respeito da guerra? A minha opinião a respeito da guerra é que essa guerra não começou faz 1 ano e pouco atrás. É uma coisa que foi uma guerra não divulgada mundialmente, ou de repente uma que outra notícia que estava saindo por aí, porém essa guerra já estava acontecendo e não era a guerra entre Rússia e Ucrânia, era a guerra entre o governo ucraniano com o próprio povo ucraniano. Sei. Que era Donbass, região do Donbass. Eu vou explicar, no mapa, se vocês param para pensar, aqui a Rússia, a Ucrânia, que é território menor, e tem uma fronteira muito direta, muito próxima com a Rússia. Digamos que é o país que mais fronteira tem, próxima. Sei. E tem uma região lá chamada Donbass, que são várias cidades, né, Donetsk e tal, e se chama essa região Donbass. É uma região mineira, uma região industrial completamente, famílias civis morando lá, crianças nascendo lá, que não aceitaram o governo ucraniano quando entrou depois da Maidan, vocês conhecem, né, que foi sucesso em 2014, sim. O Maidan, houve aquela toma de governo, onde um presidente anterior teve que sair literalmente voando de helicóptero para outro país, fugir, ele largou o governo e entrou um novo governo. Esse novo governo, ele não foi aceito pela região do Donbass. Esse novo governo... Que é esse humorista, Zelensky. Zelensky, ele já é o último desse novo governo. Tinha outros antes dele nesse governo, porque esse governo, como eu falei, vem de 2014, né? A troca acontece em 2014, Maidan acontece em 2014. E esse governo, e eu não tenho medo de falar isso, e eu falo isso direto e reto, que esse governo, ele tem uma tendência absoluta nazi. Então... Sério? Absolutamente. Porque tudo que vocês estão vendo agora como exército formado ucraniano, que claramente já passou por uma formação, por uma reeducação, Estados Unidos impulsou todas as forças, fez essa educação desse governo, preparo desse governo, desse exército. Porém, esse exército começou com aqueles guerrilheiros, sabe? Tô ligado, sim. Nazis, que literalmente matavam seu próprio povo ucraniano, região de Donbass. 8 anos de guerra. Praticamente 15 mil pessoas de população civil, porque lá não tinha militares, lá não tinha bases militares, lá eram pessoas que eram mineiros, pessoas industriais e famílias deles, crianças que nasceram nesses 8 anos e que eles não sabiam o que era a luz do sol, porque eles viviam só embaixo no sótano por causa das bombas, por causa dos ataques que caíam. E o mundo não falava disso, ninguém falava disso, porque não convenia. Agora,
quando claramente Putin faz uma coisa errada, absolutamente, em invadir a Ucrânia. Ninguém pode invadir nem de territórios, ninguém pode iniciar uma ação ofensiva, não pode, eu não concordo com isso. Mas ele começa com isso como realmente operação militar. Ele não começa falando, eu vou entrar na guerra porque eu quero pegar a Ucrânia para mim. Não era do interesse dele. Ele entra nisso primeiro, porque existe essa guerra em Donbass que já estava afetando a população da Rússia, também porque é a fronteira próxima, e porque em Donbass tem muita população russa que estava sofrendo aquela situação também, e ele já estava tentando parar aquilo, já tentava, falava, para. E como eu disse, essa guerra de 8 anos em Donbass acontecia porque eles não reconheceram nunca aquele governo. Eles não queriam, eles queriam se independizar. Donbass queria ser uma república independente. O governo ucraniano não deixou. Por que não deixou? Porque era uma região extremamente apreciada, uma região mineira, uma região industrial, entre outras coisas. Então acontecia isso. Putin já estava falando, parem. Não acontecia. Aí a Ucrânia começa, depois ela quer entrar na União Europeia. Ok, quer entrar na União Europeia, azar teu. Só veja o que aconteceu na Grécia, né? Que não foi uma boa escolha entrar na União Europeia, não. Porque as promessas foram muitas, o resultado foi pouco, tá? Eu diria até mais precário. Só que a Ucrânia decide entrar na OTAN. E aí eu escuto essa baboseira de muitas pessoas falando, a Ucrânia tem direito a entrar na OTAN. Não tem, gente. Claro que não. O que é a OTAN? A OTAN foi formado na época da União Soviética como bases militares estadunidenses para, de algum jeito, limitar a União Soviética. A União Soviética é dissolvida. Por que a OTAN não é dissolvida? Por que a OTAN, além de não ser dissolvida, começa a crescer, tomar mais e mais poder? E de repente essas bases militares começam a se multiplicar e você vê o mundo inteiro plagado de bases militares americanas com os aliados. E essas bases militares começam a chegar próximo ao ex-território da União Soviética. Eis um detalhe aqui que poucas pessoas sabem, que existia um acordo, quando cai a União Soviética, existia um acordo que era que nenhum dos países que formavam em algum momento parte da União Soviética podiam ser integrados na OTAN. E a OTAN faz o quê? Começa a colocar todos esses países. E o último que quer entrar é a Ucrânia. Por que esses países não podem ingressar na OTAN? Porque existem acordos bélicos, gente, tá? Então você não pode colocar uma base militar do outro país na fronteira com o teu, tá? Por exemplo, é a mesma coisa que eu chego na tua casa, eu sou tua vizinha, eu coloco mísseis assim na tua janela. Falo, viva agora com isso. Você vai querer? Claro que não. Então existem acordos bélicos. Então não podia ir uma fronteira mais direta e mais ampla. Você não pode colocar bases militares aí de outros países literalmente na fronteira com teu país, com Rússia. Então não podia a Ucrânia nunca se tornar parte da OTAN. Até porque um míssil que sai da fronteira da Ucrânia chega em 3 segundos a Moscou. Claro. Tem uma explicação lógica. Então, mas aí tem uma discussão. Isso aí tá beirando já uma terceira guerra, né? Tá. Como? A terceira guerra mundial. Mas então, porque já todo mundo tá mandando lá armamento bélico, nuclear. E por que eles mandam armamento? Primeiro porque qual é a maior indústria mundial de armamento? Estados Unidos. Maior indústria. Não, mas tem Irã, tem a Índia. É sempre essa. Por isso que eu falo, você vê, a China se mete, mas não se mete muito. A Índia são os mais espertos. Eles vão se meter quando eles sentiram que vale a pena para eles se meterem. Mas a coisa também é complicada. Também é complicado e isso foi desde sempre. Estados Unidos sempre tinha esse problema com a Rússia, desde a Guerra Fria. Então sempre existiu isso. E, claramente, Estados Unidos, que está acostumado a ser potência mundial, se de repente vem que a Rússia de novo está tomando território, tomando corpo, precisa aniquilar, até porque a Rússia está do lado da China, então são os aliados diretos, tecnicamente, e de algum jeito precisavam tomar mais território, e para eles, para Estados Unidos e para os aliados Estados Unidos ocidentais, essa guerra é extremamente útil, porque Ucrânia, ninguém se importa com a Ucrânia. Você acha que eles se importam com a população, com aquelas pessoas que morrem lá, com aquelas pessoas que vivem, como eu falei, no sótão? Não, ali é uma indústria de poder e política e dinheiro, absolutamente. E essa guerra, ela não vai parar tão fácil, porque para o Ocidente não compensa parar essa guerra. Não, claro, estão alimentando isso absolutamente. Aí. Agora, você, é complicado, porque a gente entra numa questão, a tua explanação, ela foi política, né? É geopolítica, inclusive uma aula de geopolítica. Sim, mas
aí a gente fala daquela coisa da nacionalismo, né, patriotismo e tal. Desculpa, só uma coisa correção que eu quero fazer, porque eu não entrei nesse assunto, para as pessoas entenderem por que eu mencionei governo com tendência nazi. Isso, não, mas isso já falou que eu li sobre isso também. Isso veio historicamente, inclusive, da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Teve um momento assim na matéria que eu li, e meio que ficou até uma coisa tipo, os nazis estão meio que ajudando. Eu falei assim, ué, como assim? Deram uma posição assim como se fosse na guerra, eles seriam o lado do bem, né? Eu falei, nossa, o mundo tá mesmo de ponta cabeça, né? Enfim, mas aí você fez essa explanação muito boa, por sinal, geopolítica. Agora falando de uma questão mais nacionalista, patriótica, porque as pessoas falam lá, inclusive falam assim, Putin, tirem as suas tropas aqui, não aguentamos lá. As pessoas que moram lá. Mas é lógico. E muitas pessoas, inclusive, se armando, a própria Ucrânia, inclusive, dando armamento, etc. e tal. Você, por exemplo, não dizendo que aqui é muito fácil, de certa forma, mas se tivesse essa situação, você brigaria? Porque tem várias fotos de mulheres ucranianas entrando para a guerra. Não é a tua praia. Não, eu não brigaria. Não que não seja minha praia, porque eu não estou de acordo com essa guerra. E nem pelo lado, nem pelo outro lado. Claramente que não, principalmente porque eu tenho informação e eu sei que essa guerra não foi provocada por esses dois países que queriam brigar eternamente. Não era isso. Tinha interesses muito maiores ali e por isso que foi criada essa guerra de laboratório, sabe? Entendi. Mas eu não brigaria. E outra coisa, tem muita população ucraniana que defende, eu entendo, eles estão vivendo com bombas caindo por um lado, com não sei quantas coisas acontecendo, agora esse enchente que houve em Kharkov, enchente fake, né, porque a represa que não se sabe até agora de onde que foi, porque não tem informação clara se foi o lado russo, se foi o lado ucraniano próprio, não se sabe. Então, tudo isso que eles estão vivendo, claramente eu entendo a dor deles, eu claramente entendo a raiva. Também, eu tenho outras informações de outras pessoas que não querem lutar, que não querem, homens que não querem, mas eles não podem sair do país. Outros que tiveram que fugir e pagar para poder fugir, pagar, sabe? Porque criou isso tudo, crime. Guerra nunca tem um lado certo e outro lado errado. E outra coisa, tem muito crime em base dessa indústria da guerra. Então acontece isso, na fronteiras eles tinham que pagar para poder sair, literalmente, né, por baixo. Muita gente que não quer lutar não pode sair de lá, muita gente que não está de acordo. Também tem outra coisa. Na minha cidade, eu sou de Odessa, que é uma cidade que também foi invadida, que muito se falou dela, porque é uma cidade muito rica e muito importante também, saída para o Mar Negro. Hoje em dia, outro dia um amigo meu que não mora lá, ele já saiu, graças a Deus ele conseguiu fugir com a família. O irmão dele, como ele não tem nacionalidade ucraniana nem russa, ele pode entrar e sair. Então ele toda hora entrando e mostrando para ele torres bilionárias surgindo agora, vendendo a $6 mil o metro quadrado do apartamento. Então, e você vê que a cidade não está destruída para nada, foram só destruídas as bases militares mesmo, ou alguns lugares mais com tendência militar. Pontos estratégicos. Então, tem muita informação confusa disso. Isso sempre acontece nas guerras, e eu por isso sempre peço para as pessoas não se deixar levar só com uma notícia. Pesquisem, procurem. Não tudo que vem pelo lado ocidental é verdade, nem tudo que vem pelo lado nosso oriental, né, também é verdade. Procurem saber. E principalmente saber a história. Você sabe que é interessante. Caramba, enfim, já bato a pau, é a sua opinião, a gente respeita, porque a gente está falando de uma pessoa, nasceu lá, né? Conhece a cultura, conhece o povo. Por mais que você esteja fora, esteja aqui no América Latina, enfim. E não só um, né? Os dois lados. Então, eu não defendo nenhum dos dois, como eu falei, só que eu falo dos fatos.